Olá, que a paz do Senhor seja com você. Eu sou o pastor Paulo Henrique, pastor da Igreja Resgate em Cristo. Eu quero compartilhar uma mensagem de fé, edificação e crescimento para o seu espiritual. E o tema é esse: o Deus de Betel, o Deus que se lembra. Em Gênesis 31, versículo 13, diz assim: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Vemos o Senhor Deus falando com Jacó, aquele que também havia sido escolhido para ser então o terceiro patriarca, aquele que levaria adiante a promessa a qual o Senhor tinha feito a Abraão e a Isaque. É isso mesmo, Jacó recebeu algo muito grande. E o que ele fez? E deixa-me chamar a sua atenção, logo no começo que Jacó entendeu aquilo que o Senhor lhe havia entregue e confiado, ele colocou Deus à frente. E o que Jacó faz? Ele então faz um voto. Ele então, ao fazer esse voto, ele demonstra a sua total dependência e confiança no Senhor para que ele prospere, para que ele tenha o êxito, a prosperidade, não é o sucesso, melhor então dizendo, nesse então grande chamado. Gênesis 28, a palavra do nosso Senhor declara assim, Gênesis 28, versículo 16: Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão Betel, casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quando Jacó entendeu, porque o Senhor, através desse sonho, mostrou para ele: eu sou com você. Nada vai poder impedir, Jacó, o que eu tenho para cumprir, realizar na sua vida. Quando Jacó então acorda desse sonho maravilhoso que o Senhor manifestou tantas promessas, mostrou o sobrenatural, ele faz um voto. Ele ergue um monumento, como era o costume da época, e aquilo demonstra que Jacó, ele está totalmente dependente e confiante no Senhor. Versículo de número 18 diz: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28, 19. E chamou o nome daquele lugar Betel, porém dantes era Luz. E Jacó, ele seguiu. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Interessante, tremendo, é que Jacó, quando recebe algo, ele decide colocar o Senhor à sua frente. Como, pastor Paulo? Fazendo um voto. E através desse voto dizendo: Senhor, me ajuda, seja o meu protetor, o meu provedor, e eu vou te honrar. Senhor, eu vou glorificar o teu santo nome nessa terra. Porque quem deseja alcançar o sucesso, ter o êxito naquilo que está fazendo, vai colocar o Senhor à frente, vai honrar esse Deus, porque Ele é o Deus de Betel, o Deus que se lembra das orações, se lembra da submissão a Ele, se lembra da humilhação e humildade perante Ele. Eu tenho certeza que você também tem recebido grandes promessas da parte do Senhor, promessas espirituais, promessas de salvação, promessas de prosperidade, promessas e tantas promessas. Como você tem agido e reagido perante as promessas do Senhor?
uma coisa é certa: para que esta promessa se cumpra, é necessário estar e ser dependente de Deus. É necessário pedir: Senhor, seja o meu guia, seja aquele que estará em todos os momentos comigo. Agora Jacó ele vai. Agora Jacó, em direção à casa do seu tio Labão, ele vai carregado com aquela promessa, com aquele sonho que tinha sido a confirmação do Senhor sobre a sua vida. E deixa-me chamar a sua atenção, porque nós já vemos aqui, quando Jacó chega na casa de Labão, o quanto é importante o voto, a proteção, porque o voto é isso, é a proteção de Deus, é eu permitir que o Senhor me guarde, me abençoe de uma forma extraordinária. Quando Jacó chegou na casa de Labão, logo ele se apaixona por Raquel, e como era o costume da época, ele tinha que dar um dote, um valor, para a família de Raquel. Era assim aquele costume, só que Jacó não tinha esse dote. E ele se propõe a trabalhar 7 anos para casar com a mulher que ele tanto amava. E foi o que ele fez. Mas no dia do casamento, Labão, ele demonstra quem ele é. E ele engana Jacó. Labão faz com que Jacó se deite com a irmã mais nova de Raquel, a Léia. E no outro dia, então, que Jacó percebe que foi enganado. E Labão deixa bem claro: agora você terá que trabalhar mais 7 anos para então casar com a Raquel. E Jacó, ele amava a Raquel. E ele então trabalhou mais 7 anos. Preste-me bastante atenção. 14 anos. Só que o Deus de Betel é o Deus que se lembra. Ele trabalhou sim todos esses anos. Ele foi enganado, mas o Deus de Betel estava no controle de tudo. Passado então o tempo, Jacó, ele chama Labão, o seu sogro, e diz: agora eu quero o meu salário. Agora Jacó diz: eu quero prosperar, Labão. Eu quero prosperar porque agora eu preciso e quero cuidar da minha família de uma forma mais independente. Aqui no capítulo 30 de Gênesis, a palavra do Senhor nos mostra, Gênesis 30, versículo 31. E disse Labão: que te darei? Então disse Jacó: não me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados, os malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Isto será o meu salário. Agora Jacó entra em uma combinação, em um acerto profissional com o seu sogro. Todas as ovelhas que nascerem, ou as cabras, salpicadas, malhadas, todas estas que nascerem assim, serão o meu salário. E você sabe o que aconteceu? O Senhor começou a honrar Jacó dessa maneira, que a maioria das ovelhas, das cabras que nasciam eram malhadas, eram salpicadas, eram listradas. E Labão, percebendo isso, o texto bíblico nos mostra: Jacó, não, agora nós vamos mudar. Jacó, vamos fazer diferente. Agora os que nascerem, somente aquelas que nascerem sem nenhuma pinta, serão as suas, as cabras da mesma forma. E o que acontecia? O Senhor honrando Jacó, somente as ovelhas sem pintas, somente as ovelhas assim, e as cabras também assim nasciam, porque o Deus de Betel estava contemplando Jacó. O Deus de Betel não havia se esquecido do Jacó, que tinha feito um voto, que tinha sido humilde em dizer: Senhor, vai na minha frente. Senhor, me honra. Eu quero te chamar a atenção porque por 10 vezes, tentando impedir Jacó de prosperar,
o seu sogro mudou o seu salário. Não, Jacó, agora você não vai, o seu salário não serão os salpicados ou os malhados. 10 vezes. O sogro de Jacó tentou impedir a prosperidade dele. E é isso que eu quero te perguntar. O que será que nesse tempo presente tem tentado ou até mesmo conseguido impedir a sua prosperidade, impedido você de crescer, de avançar? Eu sei que você é uma pessoa que vai para cima, é uma pessoa que se dá, é uma pessoa que corre atrás, mas pastor Paulo, o que está acontecendo? O Deus de Betel, ele se lembra. Você tem permitido esse Deus cuidar de você? Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, não é? E cear comigo, eu cearei com ele. Ou seja, o Senhor quer, só que você tem que permitir. O Deus de Betel é o Deus que se lembra. Ele não permitiu que Jacó sofresse dano em nenhuma destas 10 vezes. Porque todas as vezes que o sogro de Jacó mudava o seu salário, o Senhor o honrava. E a palavra deixa bem claro, Jacó cresceu muito, Jacó prosperou muito, de uma tal maneira que os seus sogros, os seus cunhados o invejavam, mas era Deus que estava com ele. Era o Senhor que deixou bem claro, eu contemplo a fidelidade, eu contemplo e honro aqueles que me honram. O Deus de Betel é o Deus que se lembra. O que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito para que esse Deus te honre? Gênesis 31, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto, levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. O Senhor honrou Jacó. Sabe o que eu entendo? O Senhor quer te honrar. O Deus de Betel quer glorificar o nome dele. Jacó, ele fez uma aliança com a casa de Deus. Ou seja, ele levantou um monumento, ele ergueu naquele lugar, naquele deserto, naquele início, isso que me chama também muito a atenção, uma casa para Deus. Como assim, pastor Paulo? Algo que o ligasse ao Senhor. Quer ter sucesso, prosperidade naquilo que você está começando, naquilo que você tem a certeza que o Senhor te entregou, e tendo esta certeza, você bem sabe que Ele vai te honrar, e Ele quer te honrar. Entenda isso. O Deus de Betel, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, Ele se contempla. Ele contempla aqueles que confiam nele, aqueles que dependem da sua força, confiam na sua força e dependem na sua graça. Como você tem seguido e qual é o resultado que você quer alcançar. Para que isso então se manifeste, coloque o Deus de Betel no controle de tudo, porque Ele vai se lembrar, Ele vai te honrar de uma maneira extraordinária. Jacó fez um voto. Jacó, ele se uniu ao Deus Todo-Poderoso e ele teve o sucesso naquilo que ele estava fazendo. Esse é o querer de Deus. Ele te entregou algo, Ele te entregou uma vida, Ele te entregou tantos sonhos, projetos e propósitos. Pastor, mas por que em alguns momentos parece que não está dando certo? Porque o Deus de Betel, Ele se lembra que você não permitiu, você não abriu a porta para que Ele então estivesse no controle, no centro de todas as coisas. Coloca Deus no centro. Todos os dias diga, Senhor, vai na frente, me honrando, me abençoando. Toma essa posição também de honrar o Senhor. Não se esqueça e não se preocupe, porque quando você decide honrar o Senhor, Ele te honra de uma forma tremenda, bendita e poderosa. Eu sou, foi isso que o Senhor Deus declarou, o Deus de Betel. Eu me lembro, Jacó, do voto que você fez alguns anos atrás, e por isso eu te guardo, eu te abençoo, eu te honro. Faça votos com o Senhor, faça compromissos com o Senhor,
Decida honrar esse Deus. E o Deus de Betel, ele vai se lembrar e vai te honrar tremendamente para a glória de Deus. Eu sou o pastor Paulo, que Deus te abençoe. Coloque essa palavra em prática. Pense, reflita em tudo isso que você ouviu. E eu tenho certeza que a glória e a graça do Senhor há de se manifestar de uma forma a qual você ficará maravilhado e impressionado. Um grande abraço, em nome de Cristo Jesus, para todos.